Pai do Senhor, irmãos, apacentai todos aqueles que estão assistindo agora. Queridos, hoje, terça-feira, nosso culto doméstico. Aproveita e chama quem está aí ainda jantando, para estar junto com você na sua Smart TV, no seu celular, no seu computador, porque nós vamos começar o culto. Muita adoração e uma palavra viva para a tua vida. Amém? Hoje quem vai estar pregando é o pastor William e amanhã eu vou estar trazendo uma palavra para vocês. Então, queridos, feche teus olhos, vamos orar. Senhor, que a tua palavra seja pregada, que ela venha de encontro aos nossos corações, que teu Espírito Santo nos toque e faça da nossa casa um tabernáculo, pois tu não habita em templos feitos por mão de homens, mas tu habita em nossos corações. Que esta noite de terça seja gloriosa, poderosa, única em nossas vidas, que possamos te adorar em espírito e em verdade e receber de ti a porção da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, deixa eu te dar um recadinho, 2 até. Primeiro, se inscreva no nosso canal do YouTube, tá? Vai lá, inscreva. Você pode estar pensando assim, pastor, é porque eu gosto de assistir pelo Facebook. Mas se inscreva, ajude a gente lá, nem que você assista pelo Facebook. Mas se inscreva no canal do YouTube, coloque lá o sininho, clique no inscrever, dá like, enfim, seja usado por Deus. E não se esqueça também de dizimar e ofertar no final do culto, tá bom? Que Deus te abençoe. Grande vai ser a obra do Senhor na tua vida hoje, tá? Até amanhã. Graça e paz, queridos. Convido vocês nessa hora a louvar o Senhor Jesus, nesse momento, nessa situação, e que a tua vida e a tua casa seja um lugar de habitação da presença de Deus. Aleluia. Renova nossa mente, Senhor, renova o nosso coração, para que possamos experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade, ó Deus. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor
mais diante de Deus. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Essa canção é para ti, Jesus. Não tenho nada para te oferecer, nada que te possa surpreender, só um coração quebrantado mais uma vez. E não há nada que me apaixone mais, nada que me impressione mais, só tua presença, só o teu olhar me fazem suspirar. Me inclino diante
roubar tua glória, ninguém vai roubar tua glória. Tudo vem de ti e tudo volta pra ti. Ninguém vai roubar tua glória, ninguém vai roubar tua glória. Tudo vem de ti e tudo volta pra ti. Ninguém vai roubar tua glória, ninguém vai roubar tua glória. Tudo vem de ti e tudo volta pra ti. Ninguém vai roubar tua glória, ninguém. Tudo volta pra ti, Senhor. Ninguém vai roubar, ninguém. Ninguém vai roubar tua glória, ninguém vai roubar tua glória. Tudo vem de ti, tudo volta pra ti. Eu quero, em nome de Jesus, profetizar sobre a tua vida, que assim como você veio de Deus, que você voltará para Deus, que ninguém poderá roubar você de Deus, porque você pertence a Ele, você é propriedade dEle. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é
Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui te levantar se o mundo te fizer cair. Paz, meus irmãos, boa noite a todos. Que Deus possa estar te abençoando nessa noite, te dando graça, te dando paz, te dando certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. Queria meditar com os irmãos nessa noite, mais um pouco da Palavra de Deus. Eu queria que você, juntamente comigo, aí na sua casa, abrisse no livro de Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 1, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, segundo o chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como terra alheia, morando em cabanas como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como as areias inumeráveis que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem conhecido a promessa, mas vendo-as de longe e crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até trazer dos mortos e o ressuscitar. E daí também as figuras, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos, de José, e adorou encostado, à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel, e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi contido 3 meses por seus pais, por viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, já sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo maior riquezas, vitupérios de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram.
Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não percebeu que os incrédulos, acolhendo em paz os espias. O que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, mas para alcançar uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, e montes e pelas covas, cavernas da terra, todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Glória a Deus. Eu fiz questão, amados, de ler esse texto todo, porque é exatamente sobre isso que eu quero falar. Sobre a fé. Sobre a fé. Nada, como nos dias atuais que nós estamos vivendo hoje, tem nos chamado a viver por outra coisa a não ser pela fé. Diante de tantas situações complicadas que nós estamos vivendo na igreja, vivendo muitas vezes com nossas famílias, com os nossos filhos, vivendo com o nosso trabalho, nada se torna tão evidente como isso. Viver pela fé. E é o que nós precisamos fazer, é viver pela fé. Por que, amados, eu estou falando isso? Porque existem duas realidades que se apresentam diante de nós. A que vemos com os nossos olhos e a que enxergamos com nossa fé. Se você for parar para enxergar com os teus olhos, olhos físicos, olhos naturais, se você for parar para enxergar tudo que tem acontecido nos dias atuais, a gente pira, a gente enlouquece, a gente perde a esperança, a gente perde a confiança, a gente perde a vontade de fazer as coisas. Mas o interessante é que Deus, nessa palavra, Ele nos mostra que Ele não nos chamou para olhar com os olhos naturais. Porque essas coisas se apresentam diante de nós. E cabe a nós olhar com os olhos espirituais, olhar com os olhos diferentes, um olhar diferente, um olhar além do alcance. Porque quando você olha para as realidades, você desanima. Mas quando você olha com o olhar da fé, com o olhar da confiança, com o olhar daquilo que você tem lido na palavra de Deus, você consegue enxergar a luz no fim do túnel. Você consegue enxergar que Deus tem um propósito nisso tudo que tem acontecido. Então Deus ele nos chama nesta noite para olhar com um olhar diferente, olhar com o olhar da fé, em nome de Jesus. Outra coisa que eu aprendo lendo esse texto tão maravilhoso, tão extenso, é que a vida ela é feita de escolhas. E nós escolhemos crer nas circunstâncias ou na promessa. Como eu falei anteriormente, quando você olha para as circunstâncias, você desanima, você se entristece. Mas quando nós lemos a palavra de Deus e tudo que a palavra de Deus nos ensina, a gente precisa olhar na promessa. A gente precisa olhar para aquilo que Deus nos prometeu. E quando nós olhamos para aquilo que Deus nos prometeu, o nosso coração se enche de alegria, se enche de fé, se enche de perseverança, se enche de confiança. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus ele nos mostra que o ser humano, a partir do momento que ele ouve a palavra, que ele conhece a Deus, ele é uma pessoa diferente. Ele é uma pessoa que tem um olhar diferente. Ele é uma pessoa que consegue ver a bênção de Deus em meio às dificuldades. Ele é uma pessoa que consegue ver a vitória de Deus em meio ao caos. E é assim que a gente tem que enxergar as coisas, tem que ver as coisas. É assim que a gente precisa escolher diante dos nossos olhos. Outra coisa que eu anotei é que exercer a fé, por vezes, é fechar os olhos para o visível e ter uma visão do que foi prometido. O interessante desse texto, irmãos, é que todos esses homens que passaram lutas maiores do que a nossa. Eu costumo dizer que a gente não passa luta, o que a gente passa é uma certa dificuldade,
porque luta, guerra, problema, de verdade quem passou foi esses homens que eu acabei de ler. Esses aqui tiveram que realmente andar pela fé, andar pela confiança, porque esses homens, eles morreram, porque eles tinham um objetivo na sua mente. E eles morreram para defender esse objetivo. Eles morreram porque verdadeiramente eles amavam a Deus. Então, eles viviam por aquilo que eles criam. Eles não viviam por aquilo que eles viam. O fato deles viver por aquilo que eles criam mostra os homens e mulheres que essas pessoas aqui que eu acabei de ler eram pessoas que realmente criam em Deus. Estavam dispostos a morrer por Deus. Eles estavam dispostos a defender a sua fé, ainda que custassem a sua vida. Isso é viver agarrado na promessa, agarrado em Deus, agarrado na fé, agarrado na palavra do Senhor. Outra coisa, amados, que eu aprendo nesse texto é que a fé, como diz a palavra de Deus, ela vem pelo ouvir e se manifesta no falar. Isso é muito sério, porque nós que servimos a Deus, que lemos a palavra de Deus, que todos os dias falamos com o nosso Deus, oramos, que todos os dias nós temos esse desejo de ouvir a palavra de Deus, essa palavra ela precisa brotar fé no nosso coração. Se essa palavra não estiver brotando fé no seu coração, querido, é porque você está ouvindo outra palavra, você não está ouvindo a palavra de Deus. Porque todas as vezes que eu ouço a palavra de Deus, no mesmo momento que eu estou ouvindo a palavra de Deus, isso precisa ser manifestado no meu falar, através de bênção, através de palavra de vitória, através de palavra de consolo, palavra de edificação, palavra que venha gerar vida na vida das pessoas. É inadmissível um cristão que ouve a palavra de Deus, que conhece a Deus, ele só tem palavras de derrota na sua boca. Ele só tem palavras de desastre, ele só tem palavras que colocam as pessoas para baixo, ele só tem palavras que desanimam, que entristecem. Não tem ouvido a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela vem pelo ouvir, mas ela precisa ser manifestada através do nosso falar, do nosso linguajar, da maneira como você se expressa, da maneira como você fala. Um homem ou uma mulher de Deus, ele é aquela pessoa que abençoa a vida dos outros através da sua boca. Ele não tem outra palavra na sua boca a não ser palavra de vitória, palavra de bênção. Claro que ele tem aquela palavra de correção, aquela palavra que repreende, que admoesta. Acredito sim, mas não pode sair outra palavra da nossa boca que não seja de bênção. A palavra do Senhor diz para a gente buscar com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Você precisa ser um profeta de Deus, uma profetisa de Deus, aquele que tem a bênção do Senhor nas suas palavras. Eu sempre gosto de falar que uma das coisas que me alegrou muito quando eu converti é que quando eu comecei a frequentar a igreja, é que sempre que eu chegava na igreja eu recebia uma palavra de vitória, que saía da boca dos meus irmãos, e sempre foi assim. Mas o triste é que hoje a gente vê irmãos amaldiçoando, a gente vê irmãos falando palavra de derrota na vida das outras pessoas, na vida do país, na vida dos políticos, na vida de pessoas que muitas vezes eles não concordam com aquilo que essas pessoas estão falando. Não, irmãos, não podemos ser assim. Da nossa boca só tem que sair palavra de bênção. Como o Tiago fala, é inadmissível que um homem ou uma mulher de Deus que tenha um encontro com Deus, saia a palavra de maldição dos seus lábios. Isso não pode acontecer. Tiago diz que de uma fonte não pode jorrar dois tipos de água, ou água doce ou água salgada. Então, da sua boca não pode sair dois tipos de palavras, só uma, palavra de bênção, palavra de vitória, palavra que gera vida, que gera segurança, que gera confiança no coração das pessoas. Em nome de Jesus. Amém? Exercer a fé é, por vezes, fechar os olhos para o visível, ter uma visão do que foi prometido. Viver pela fé é isso, irmãos. É não viver pelas circunstâncias. É não viver por aquilo que nós estamos vendo. É viver por aquilo que Deus nos prometeu. Por isso que o povo de Deus ele precisa estar com um ânimo alegre diante disso tudo que a gente está passando. O povo de Deus ele precisa estar confiante de que Deus está no controle de todas as coisas. E que o homem ele não vai ser eliminado por conta de uma enfermidade, por conta de uma pandemia que tem acontecido aí em todo o mundo. Nós precisamos estar com os nossos corações alegres, com os nossos corações fortalecidos, acreditando, confiando que Deus ele está no controle. E nós precisamos passar isso para as pessoas, para os nossos irmãos na igreja. É neste momento que as pessoas estão vendo a fé em nós. Se a gente demonstrar fraqueza neste momento para as pessoas,
acabou a esperança das pessoas. Por isso, homens e mulheres de Deus, mostrem força, mostrem fé nos dias atuais. Mostrem para as pessoas, através das suas atitudes, através da palavra que sai da tua boca, que Deus está no controle das coisas. Não mostre tristeza, não mostre insegurança, não mostre falta de fé. Não faça isso, porque as pessoas estão olhando para nós. Então é muito importante, neste momento, a gente mostrar fé, a gente mostrar certeza, a gente mostrar que Deus está no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus. A fé de cada um de nós é do tamanho de nossas palavras. Disse Jesus, a boca fala do que o coração está cheio. Nós falamos o que cremos e confessamos o que esperamos que venha acontecer. Olha só que lindo isso, amados. A fé de cada um de nós é do tamanho de nossas palavras. Por isso que eu volto a repetir. Qual tem sido a palavra que tem saído da sua boca? Entenda que a tua fé é do tamanho das tuas palavras. Se você estiver dizendo, declarando que o homem vai ser exterminado, que o homem vai ser destruído por conta disso tudo que tem acontecido, tudo isso, esse discurso seu é do tamanho da tua fé. Isso é simples. A nossa fé, nossas palavras é do tamanho da nossa fé. Por isso que o servo de Deus, o cristão, ele precisa ser uma pessoa que acredita sempre, independente do que ele está vivendo, ele sempre vai acreditar. Pode estar o caos estabelecido, pode estar a dificuldade aí batendo na porta, pode estar a tristeza aí no mundo, mas o cristão, o servo de Deus, a fé dele não está aqui nessas coisas. A nossa fé, amados, não está na economia, não está até mesmo na cura dessa doença. A nossa fé não está no dólar, não está no homem, a nossa fé está em Deus. A nossa fé está naquilo que Ele nos prometeu na sua palavra. É nela que nós agarramos. E é isso que precisa ser declarado de nossas bocas, ser dito para as pessoas. As pessoas estão aí em pânico, por quê? Porque o coração delas estão neste mundo, o coração delas estão nessas coisas deste mundo. Mas nós não, nós acreditamos em Deus, a nossa fé está em Deus. E por isso nós conseguimos nos alegrar em meio às dificuldades. Nós conseguimos cantar louvores em meio à dificuldade. Nós conseguimos exaltar o nome do Senhor em meio às lutas. Este é o verdadeiro servo do Senhor. Amém? Vamos lá. Deus se eleva para nós, se revela para nós, na medida que seguimos no caminho da fé. Entenda uma coisa, quando Deus chama Abraão, fala para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei, é importante entender que quando Deus fala com ele, Deus não fala o local exato que ele vai. Fala que Deus ainda vai mostrar. Mas pelo fato que Deus iria mostrar lá na frente, Deus queria já que ele tomasse uma decisão na sua vida. Que ele saísse da casa do pai, da casa da família dele. Por quê? Porque Deus, ele nos revela aquilo que ele quer para nós a partir do momento que nós nos movimentamos. Por isso que não há milagre na vida de muitas pessoas. Por quê? Porque elas estão esperando Deus falar, elas estão esperando Deus mostrar, e elas estão esperando Deus trazer uma revelação assim de uma forma tão grande na vida dela, de forma que ela não tenha dúvida nenhuma. Só que não é por aí. Deus ele se revela nas nossas vidas a partir do momento que nós nos movimentamos. Quando Deus fala para Abraão, sai da tua terra, da sua parentela, para a terra que eu te mostrarei, Deus estava falando para ele, as revelações vão acontecer na sua vida a partir do momento em que você se movimenta, a partir do momento em que você sai do lugar. Eu vou te mostrando o caminho e você vai seguindo. Tudo que eu quero que você faça é que você se movimente a partir do momento que eu estou falando com você. Entenda uma coisa, amados, não há revelação sem movimentação. Para que haja revelação na sua vida, você precisa se movimentar. Você precisa sair do lugar. Você precisa andar pela fé e não pelas circunstâncias. Quando ouvimos a palavra de Deus, ela nos manda dar passos. E quando nós não damos esses passos, ficamos paralisados, sem sair do lugar. As revelações de Deus para nós é a partir do momento em que nós nos locomovemos. Foi o que eu falei anteriormente. Nossa fé sempre será provada, exigindo sempre um passo adiante, nos levando a cada dia para um crescimento. É isso que os crentes não entendem. Que a nossa fé, amados, ela sempre será provada. Quando eu
paro e faço uma avaliação da minha vida, uma reflexão da minha vida, desde quando eu aceitei Jesus até hoje, eu vejo como Deus vem falando comigo desde o início da minha conversão até hoje. E todos os momentos em que Deus fala comigo, em relação para me dar um passo, para que eu possa avançar mais, eu me lembro que todas essas vezes que Deus pediu para eu dar um passo foi para que eu viesse crescer em fé, para que eu viesse crescer na presença de Deus. Passos que eu dei lá atrás, em fé, hoje eu fico pensando, poxa, mas como aquele passo que eu dei, olhando para os dias atuais, olhando para hoje, foi um passo pequeno. Deus exigiu pouco da minha fé. Mas por que ele exigiu pouco da minha fé? Porque eu estava começando, eu estava caminhando. E essa trajetória de vida em Deus, andando por fé, eu percebi que foi crescimento na minha vida, que foram passos de crescimento. Cada passo que você dá em fé diante de Deus é um passo de crescimento que você está dando na presença dele. E uma coisa você precisa entender também, que aquele passo que você deu anteriormente foi para aquela ocasião, e que Deus vai exigir de você um novo passo lá na frente, só que vai ser muitas vezes um passo maior do que aquele que você deu. Por isso que a Bíblia ela diz para nós trazermos à memória aquilo que nos traz esperança. Sempre quando você estiver passando por luta, por dificuldade, por problema, lembra o que Jesus fez, lembra o que Deus fez anteriormente. Lembra dos milagres que Ele já operou na sua vida. Lembra dos livramentos que Ele já deu na sua vida. Quando você fizer isso, você vai entender que Deus ele está no controle e que Ele está provando a sua fé e que Ele espera de você que você dê esse passo adiante, porque Ele vai te honrar lá na frente. Porque Deus ele se alegra. Não quando você canta bonito, Deus ele se alegra. Não quando você ora bonito, Deus ele se alegra quando a dificuldade vem diante da sua vida e você toma uma atitude de acordo com a sua fé nele. É isso que agrada o coração de Deus. Por isso que eu me alegro muito com a palavra, porque a Bíblia diz que Deus ele se alegra quando nós agimos pela fé. Tanto que ele fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Então, meu irmão, você agrada a Deus é quando você está vivendo num caos e permanece fiel a Ele. Você agrada o coração de Deus é quando as suas finanças ali apertam, mas você continua dizimista e ofertante, fiel na casa do Senhor. Inclusive, a igreja está até passando por dificuldade, porque nesse momento de crise, as pessoas tendem, a primeira coisa a cortar é o quê? O dízimo e a oferta. Só que aquele que anda pela fé não corta, porque sabe que do mesmo jeito que o dízimo e a oferta é um compromisso que você tem com Deus, não é com o homem. Do mesmo jeito que você tem um compromisso de pagar suas contas, dízimo e oferta é um compromisso que você tem com Deus, independente da igreja estar fechada ou não. As coisas não pararam. Então, meu irmão, continue sendo fiel a Deus, porque isso agrada o coração de Deus. Ah, o mundo vai falar mal, vai falar... O mundo, meu irmão, está aí para tacar o pau na igreja mesmo. O mundo está aí para falar mal de você, porque você é fiel a Deus. O mundo está aí para isso. Só que, meus irmãos, escute o que a palavra diz, não o que o mundo diz. E a palavra diz para você ser fiel a Deus. Amém? Então continue sendo fiel a Deus. Como eu falei, nossa fé sempre será provada, exigindo sempre um passo adiante de nós, nos levando a cada dia a um crescimento maior com o nosso Deus. Outra coisa, amados, não se esqueça que a fé sem obras ela é morta. A fé e a ação caminham juntas, são inseparáveis. Portanto, dê um passo para o seu milagre. A fé e a ação, ela caminha junta. É inseparável. Entenda isso na sua vida. Se você disser que tem fé, mas quando chega no momento de usar essa fé você não usa, meu irmão, você não tem fé. Você está se enganando. Como eu falei, a fé e a ação, elas caminham juntas. A sua fé sempre vai ser provada. A sua fé, ela sempre vai te levar a tomar uma atitude, a agir de acordo com essa fé que você diz que tem. Até para a salvação você precisa ter fé, amados. A Bíblia diz que a salvação é pela graça, mediante a fé. Os dois juntos, graça e fé. Você precisa ter esses dois para ser salvo. É pela graça, mas mediante a fé. Se você não acreditar que Jesus ressuscitou dentre os mortos, que Jesus morreu pelos seus pecados, você não tem fé. Então, com certeza você não vai ser salvo, porque os dois caminham junto, a graça e a fé.
Pela graça sois salvos, mediante a fé. Não vem de nós, não vem de vós, e não pelas obras, para que ninguém se glorie perante a ele. Você precisa crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos e pagou o preço da tua vida lá na cruz do Calvário. Isso é fé. Amém? Bom, queridos, esta era a reflexão que eu queria trazer para vocês nessa noite. Espero que Deus tenha falado contigo. Espero que Deus tenha te abençoado nessa noite. E detalhe, Igreja do Senhor, vamos andar pela fé, não pelas circunstâncias. Vamos andar por aquilo que Deus fala na sua palavra. Vamos crer nos seus milagres. Vamos crer naquilo que Ele prometeu, em nome de Jesus. Queria orar com vocês nessa noite. Pai Santo, Pai querido, nesta noite, Pai, eu quero colocar diante de Ti a vida dos meus irmãos, Senhor, que estão nas suas casas e que estão neste momento ouvindo a Tua palavra. A Tua palavra nos ensina nesta noite que nós devemos caminhar pela fé, não por aquilo que nós vemos, não pelas circunstâncias, não pela cotação do dólar, não pela economia, mas pela fé, Senhor. E quando nós olhamos pela fé, Pai, andamos pela fé, nós colocamos por terra todos os nossos achismos, todos os nossos conhecimentos e nos refugiamos totalmente em Ti, Pai. Por isso eu oro, coloco diante de Ti a vida dos meus irmãos, Senhor, e te peço, Pai. Abençoe a vida de cada um nesta noite, Senhor. Pai, em nome de Jesus, sabemos que nós temos irmãos, Senhor, que não são servidores públicos, que não têm os seus salários garantidos e que neste momento, Senhor, estão, meu Deus, amedrontados, Pai. Estão, meu Deus, tristes, porque, meu Pai, a fonte secou. Mas a fonte não secou, Pai, porque a nossa fonte não é o ser humano, a nossa fonte é o Senhor, Pai. Por isso eu oro e te peço, Pai, abençoe a vida dos meus irmãos, Senhor. Não permita que venha faltar o pão, não permita que venha faltar os recursos, não permita, Senhor Jesus, que não venha faltar o alimento na mesa dos meus irmãos. E não permitam, Pai, que eles venham ficar endividados, Senhor, mas que eles venham ter recursos, Senhor, para saldar todas as suas dívidas, todos os seus compromissos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Abençoe a igreja, abençoe nosso país, nosso presidente. Abençoe, meu Pai, o planeta, Pai, que está sofrendo, meu Deus, com este mal. Que este mal, Senhor, não venha destruir o homem, mas que venha levar o homem a refletir, que venha levar o homem, meu Pai, a entender que a sua vida depende de Deus e não dos recursos naturais, não do homem, Pai. Que o homem, ele venha entender que ele é frágil, que ele precisa de Deus, que ele precisa do Senhor para protegê-lo, para guardá-lo, para ampará-lo. Eu oro nesta noite e te peço, Pai, nos abençoa, Pai, sê conosco, Senhor. Sê conosco, Pai, em nome de Jesus. E que este mal venha passar e que o mais breve possível, Senhor, nós vamos estar juntos na Tua igreja, te adorando, te buscando, te louvando, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, te guarde, te cubra e te proteja de todo mal, em nome de Jesus. Fique em paz.